Boa tarde, pessoal. Eu tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre ângulos e triângulos. Vocês vão precisar saber um pouquinho sobre esse conteúdo para responderem esta atividade aqui, ó. Para alguns vai ser a primeira atividade avaliativa e para outros vai ser a terceira atividade avaliativa, tá? Então eu vou usar o mesmo vídeo para explicar para duas turmas, ok? Então, assim, primeiro, o que é ângulo? Ângulo é a abertura que se forma entre a intersecção de duas retas. Então, aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho outra reta. Vocês estão vendo que elas estão unidas por um pontinho aqui? Ou seja, as duas têm um ponto em comum, certo? Esse ponto em comum a gente chama de vértice, ok? E essa abertura entre as duas retas, ok? A gente chama de ângulo. Para calcular ângulo, ou quando a gente está estudando ângulo, a régua que a gente usa é uma régua que se chama transferidor, que é aquela régua que é um semicírculo ou um círculo completo, ok? Outra coisinha interessante é que o ângulo é medido em graus, ok? Então, aqui ângulos importantes. Então, aqui eu desenhei dois ângulos que são bem importantes pra gente. É o ângulo raso, que ele mede 180 graus, ou seja, ele começou aqui e ele percorreu metade de um círculo, ok? Ó, ele percorreu metade de um círculo. Então, essa abertura aqui, que é a metade de um círculo, ela equivale a 180 graus. Outro ângulo bem importante é o ângulo reto. O ângulo reto, ele é o ângulo que equivale a 90 graus. Ele também é indicado por este símbolo aqui, ok? Um quadradinho com um pontinho no meio. Se vocês olharem essa notação aqui, essa identificação, vocês podem ter certeza de que este ângulo é um ângulo reto e ele equivale a 90 graus, ok? Tem aqui eu coloquei que eu tenho que mostrar a página 66 do livro para vocês. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui a página 66. Aqui vai ficar um pouquinho melhor de vocês visualizarem os ângulos. Então, aqui eu tenho o ângulo nulo, ok? O ângulo nulo não tem ângulo, né? É um ângulo igual a 0 graus. Tem o ângulo raso, né? Que é a meia volta de um círculo, né? Um círculo pela metade. Essa meia volta é chamada de ângulo raso e equivale a 180 graus. Este outro ângulo aqui, que tá uma volta inteira, né? A volta de um círculo inteira, ele equivale a 360 graus. Tem o ângulo reto, que eu já comentei com vocês, né? Ó, podem perceber que ele forma um L, tá vendo? Bem certinho. Então, este ângulo reto aqui é muitas vezes representado por esta notação, né? Um quadradinho com uma bolinha em cima ou no meio, é um ângulo que equivale a 90 graus. E também nós temos os ângulos acutos. Os ângulos acutos é qualquer ângulo maior que 0 graus e menor do que 90, ok? Então, qualquer ângulo que seja entre 0 e 90 é um ângulo acuto. E qualquer ângulo de 90 a 180 graus, ou seja, um ângulo que é maior do que 90 e menor que 180, ele é um ângulo que a gente chama ele de ângulo obtuso, ok? Agora eu vou voltar para minha folhinha para poder continuar a explicação. Então, aqui, ó, ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? São ângulos que se encontram
um ao lado do outro, ou seja, são ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns. Então, aqui eu coloquei dois ângulos, né? Este ângulo e este ângulo, um do lado do outro. Então, isso aqui são ângulos consecutivos. Tá, e tem aqui a notação que a gente usa. O chapeuzinho sempre vai em cima da letra que forma o ângulo. Então, ó, o ângulo ele é formato de AOP, né? E aqui o outro ângulo é formato de POC. Então, ele costuma ficar no meio, no ângulo que forma entre as retas, né? Tá aí outra coisa. Bissetriz de um ângulo. O que é bissetriz de um ângulo? Basicamente, é uma reta que divide o ângulo ao meio. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho um ângulo AOP, certo? Que equivale a 50 graus. A bissetriz vai ser uma reta que você vai traçar exatamente na metade do ângulo, dividindo o ângulo ao meio. Então, antes eu tinha um ângulo de 50 graus, agora eu tenho dois ângulos de 25. Então, esta reta aqui é a bissetriz deste ângulo AOP, ok? Outra coisa importante, os ângulos complementares. Então, se eu tenho dois ângulos adjacentes, lembram que eram ângulos adjacentes, um do ladinho do outro? Então, se eu tenho dois ângulos, um do lado do outro, a gente diz que eles são complementares se quando eu somo os dois ângulos, a soma deles está a 90 graus, ok? Então, um exemplo. Se eu falar que isso aqui mede 30 e eu falo que esses dois ângulos aqui são complementares, vocês conseguem identificar quanto que vale este ângulo aqui? Conseguem, né? É só a gente fazer 90 menos 30 que a gente vai ter a medida deste ângulo. Ou pensar assim, de 30 para chegar a 90, né? Qual que é o ângulo qual é a medida do ângulo, né? Vai ser 30 mais o que é igual a 90. Vocês vão checar na medida de 60 graus, ok? Ângulos suplementares. Então, dois ângulos adjacentes, ou seja, dois ângulos que estão um do lado do outro. A gente diz que eles são suplementares quando a gente soma os dois ângulos e a soma é igual a 180 graus, ok? Então, se você tem dois ângulos, você sabe que eles são suplementares. A medida de um é 120 graus. Você tem condição de descobrir a medida do outro, ok? Se eles são suplementares, então quando eu somar os dois, a soma tem que ser igual a 180. Então, 120 mais quanto que é igual a 180? Né? 60 graus. Ou é só fazer 180 menos 120 que você vai ter os 60 graus, ok? Continuando, com relação aos ângulos, existe uma outra categoria de ângulos, que são os ângulos opostos pelo vértice, ok? Então, assim, dadas duas retas que se cruzam em um único ponto V. Então, aqui tem um exemplo. Eu tenho uma reta R, eu tenho uma reta S que se cruzam em um único ponto V, ok? Então, essas duas retas, quando elas se cruzam nesse único ponto, elas formam quatro ângulos, certo? Este ângulo A e este ângulo P, eles são ângulos que estão opostos pelo vértice, ok? Um está na frente do outro, né? A mesma coisa acontece aqui com X e Y. Então, estes dois ângulos aqui estão um de frente para o outro. Então, eles também são ângulos opostos pelo vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice geram uma série de consequências para a gente. Primeiro, se eu
esquecer uma das partes dessa intersecção, certo? Vou esquecer aquela parte ali. Vocês estão vendo que a soma de dois ângulos aqui vai estar 180 graus, porque é um ângulo raso? A mesma coisa se eu fizer isso aqui, né? Se eu somar aqueles dois ângulos, eu tenho 180 graus. Aqui, ó, a mesma coisa. Se eu somar esses dois ângulos, eu vou ter 180 graus e assim por diante. Então, aqui só algumas consequências. Já falei que vai acontecer muito isso dos cachorros começarem a latir, né? Então, não. Se ficar muito alto, eu paro um pouquinho e espero eles pararem, tá? Então, aqui, ó, só para terminar a consequência disso. Então, o ângulo A e o ângulo P são ângulos opostos pelo vértice, assim como o ângulo Y e o ângulo X também são opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, sempre. Então, se eu falo que dois ângulos são opostos pelo vértice, consequentemente, a medida deles vai ser igual. Então, se você sabe que este ângulo aqui, por exemplo, ele mede 70 graus. Consequentemente, este ângulo aqui também vai medir 70 graus, certo? Pode não estar escrito, mas você sabe. Por quê? Porque é uma consequência de ângulos opostos pelo vértice. A mesma coisa aqui. Se eu falo que isso aqui é igual a 110, consequentemente, isso aqui também vai ser igual a 110, certo? Agora, vamos relacionar tudo isso que a gente aprendeu de ângulos com os triângulos, certo? Que é o que realmente vai importar pra gente. Então, aqui, ó, tem um triângulo de vértice A, B e C. Lembra que o vértice é essa bolinha aqui que intercepta as duas retas? Então, eu tenho três vértices, A, B e C. AB, BC e AC são lados deste meu triângulo, né? Eu tenho 1, 2, 3 lados. As letras A, B e C com esse chapéuzinho aqui em cima, né? As letras maiúsculas, que são esses ângulos aqui, são os ângulos internos do triângulo, ou seja, eles estão dentro do triângulo, ok? E se a gente fizer um prolongamento dos lados desse triângulo, ou seja, ó, eu vou aumentar o lado deste triângulo. Vocês estão vendo que formam ângulos rasos aqui, ó. Eu tenho um ângulo raso, né? Então, este ângulozinho aqui mais este aqui formaria 180 graus. Assim como este mais aquele ali, 180 graus. Esse mais esse, 180 graus, né? Você pode fazer qualquer extensão do seu triângulo. O ângulo interno do triângulo mais o ângulo externo ao triângulo dessa reta que você estendeu, sempre vai ser 180 graus, né? Porque é um ângulo raso. Então, só para concluir, essas extensões aqui são ângulos externos, ok? Porque eles estão externos ao triângulo, ok? Então, continuando, só para finalizar a explicação, tá? Classificação dos triângulos. Então, dado um triângulo qualquer, ele pode ser classificado, ok? Ele pode ser classificado de acordo com a medida dos seus lados ou de acordo com a medida dos seus ângulos. Então, existem duas classificações para os triângulos, ok? Se eu tô falando de classificação com relação aos lados, ele vai ser um triângulo equilátero quando ele tiver 3 lados iguais, um triângulo isósceles quando ele tiver 2 ângulos iguais,
e um triângulo escaleno quando os três ângulos forem diferentes. Com relação à medida dos ângulos internos, né? Então, eu vou ter que olhar para os ângulos que estão dentro do triângulo. Ele pode ser um triângulo acutângulo, se ele tiver os três ângulos menor do que 90. Ele pode ser um triângulo retângulo, se ele tiver um ângulo igual a 90, ó. Eu vou colocar uma estrelinha aqui, porque o triângulo retângulo é, assim, o triângulo mais importante que a gente estuda, tá? Que é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Ou ele pode ser um triângulo obtusângulo, que ele é um triângulo com um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus, né? Então, ele pode ter um ângulo de 95 graus, 110, 120, 150, ok? Desde que ele seja maior que 90 e menor que 180. Mas a classificação com relação aos ângulos não é muito usada, ok? Mas você tem que saber o que é um triângulo retângulo, tá? Então, se eu estiver falando, Tato, um triângulo retângulo, você tem que saber que um daqueles ângulos é um ângulo de 90 graus, ok? E você tem que saber a classificação com relação aos lados. Isso aqui é de extrema importância, ok? Então, você tem que saber que o triângulo equilátero tem 3 lados iguais, que o triângulo isósceles tem 2 lados iguais, que o escaleno tem 3 lados diferentes, ok? Então, com relação à explicação, eu acredito que seja isso, tá? Não tem muito mais o que eu explicar. Agora, a atividade que eu postei para vocês. Então, essa atividade, ela tem 2 exercícios, certo? Nos 2, vocês vão ter que calcular a medida daqueles ângulos ali, certo? Então, como é que a gente vai calcular as medidas deles? Eu acho que eu vou fazer um com vocês, tá? E os outros eu comento, porque eu acho que depois da explicação vai ficar bem tranquilo de vocês fazerem, ok? Então, ali, atividade 1, letra A. Você vai ter que achar a medida deste ângulo X. Lembra que eu falei para vocês do triângulo retângulo, daquele ângulo reto? Que esta notação aqui, que tem um quadradinho e um pontinho dentro do triângulo, significa que este ângulo é um ângulo de 90 graus. Ó, então, o exercício te forneceu 2 ângulos. Ele só quer que você descubra a medida que está faltando. Faltou eu falar uma coisa. Que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180 graus. Então, ó, vou colocar aqui. Soma dos ângulos internos, tá bom? De um triângulo é igual a 180 graus. Ou seja, se eu somar os 3 ângulos, a resposta obrigatoriamente vai estar 180 graus. Não importa o triângulo, sempre 180 graus, ok? Então, aqui, ó, eu tenho um lado 90, o outro lado 30. Basicamente, vocês vão fazer o quê? Vocês vão somar os 2 ângulos que você tem. Então, 90 mais 30 dá 120 graus, certo? É só pegar os 180 graus, que tem que estar a soma deles todos, e subtrair dos 120 que você encontrou, que você já tem. Que você vai ter exatamente a medida que está faltando, né? Então, neste exercício aqui, o meu X vale 60 graus, ok? É extremamente tranquilo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, na letra B, agora que a gente sabe o que é um ângulo raso, então, ó, é só eu vir aqui, ver qual que é a medida do ângulo que tá faltando, né? Aqui, ó, ele me deu 2 ângulos, eu consigo achar essa medida deste ângulo, ok? Mas não é esta medida deste ângulo que o exercício quer, ele quer o valor de X, né? Mas você sabe que esta medida inteira aqui é igual a 180 graus. Então, se isso aqui vale determinado valor,
É só ver quanto que falta, né, para completar 180, que você vai ter o valor do x. Ó, na letra C, você tem que tuas medidas são esses valores. É só ver o valor que tá faltando para completar 180 graus, certo? A letra D é bem semelhante à letra B, né? Então, eu tenho dois valores ali. A primeira coisa é descobrir quanto que é o ângulo aqui de dentro do triângulo. Por quê? Porque este ângulo mais o x obrigatoriamente vai estar 180 graus, né? Então, é só vocês descobrirem este ângulo e ver quanto que falta para 180, que vai ser exatamente a medida do x. No exercício número 2, ó, é a mesma coisa. A única diferença é que aqui não vai ser mais... Não vão ser mais valores, né? Vai envolver x, então vocês vão ter que descobrir o valor do x, porque vai cair numa equação do primeiro grau, tá? Lembram de equação do primeiro grau? Aqui é a mesma coisa, né? Só que a gente tem dois triângulos, né? Se este aqui é um ângulo reto, aqui eu também vou ter um ângulo reto, ok? Então, soma os dois ângulos e vê quanto que falta para 180. Soma os dois ângulos, vê quanto falta pro ângulo reto, pro ângulo de 180 graus. Ok?